Essere ou non essere, essere ou avere? Essa é a questão que assombra a cabeça de todos os alunos de italiano, ou vai assombrar em algum momento da vida, porque são as escolhas dos verbos auxiliares no italiano. É você, Satanás? Como isso funciona? Vamos descobrir. Ciao a tutti, benvenuti a nostro nuovo vídeo. Vamos falar de um assunto seríssimo, que é a escolha do verbo ausiliare no italiano. Mas o que é o verbo ausiliare? Em italiano, existem os tempos que são compostos. Isso é, a gente precisa de um verbo auxiliar, que no italiano são essere ou avere, e aí o verbo da nossa ação principal. Se eu quero falar que ontem eu li um livro, vejam que o verbo ler é o verbo leggere, mas para falar eu li no passado, eu devo usar dois verbos. Ieri ho letto um livro, né? Então, ontem eu li o livro. A gente traduz assim. Mas existem outros verbos, como se eu quero dizer que ontem eu fui passear. Ieri sono andata a fare una passeggiata. Então, o passear, eu fui passear, né? Sono andata a fare una passeggiata. Essa ideia, para falar que eu fui passear, eu usei o verbo andare. Ele, por sua vez, vai usar o auxiliar essere. Como que a gente vai escolher? Antes de tudo, a gente pode pensar em alguns verbos que dão uma ideia de movimento, né? Andare, uscire, entrare, salire, scendere. Então, a gente tem esses verbos que dão um pouco essa ideia de movimento, e aí eles vão ser o verbo essere. Sono salita 20 piani perché l'ascensore non funzionava. Subi 20 andares porque o elevador não funcionava. Então, tem essa ideia de salire com movimento, então eu usei o auxiliare essere. Quando a gente faz essas construções, eu estou dando primeiro exemplo com o tempo passato próximo, porque é o primeiro tempo composto que a gente aprende no italiano. Mas, a partir do momento que eu entendo quais são os verbos auxiliares no passato próximo, para todos os outros tempos compostos, a gente vai usar os mesmos auxiliares. Ma che bella cosa! Se eu digo essere com verbos de movimento, para verbos assim, tô tentando não usar uma terminologia muito gramatiquenta para não assustar ninguém aí que já tem um trauma com a gramática do português, mas em algum momento será necessário. Mas se, por exemplo, se eu quero dizer numa ação, né, eu fiz algo, né, como por exemplo, ho letto um livro. Se eu posso perguntar para o verbo, que cosa, né, eu li o quê? Um livro? Então o verbo ler vai ser um auxiliar avere. Eu comi, o que eu comi? Uma pizza. O verbo comer com auxiliare avere. Ho mangiato una pizza. Em linhas gerais, para quem gosta de gramática, verbos intransitivos com auxiliar essere e verbos transitivos com auxiliar avere. E aí entra uma grande questão. Sempre? Não. Ovviamente no. Mas porque também a gente tem verbos como ho dormito. Dormire é intransitivo, mas eu uso com o verbo avere. No italiano é muito difícil a gente dizer que tudo é 100%. Mas, via de regra, usando essa ideia de que eu posso perguntar o que para o verbo, a gente vai usar o auxiliare avere. Existem também outros casos, que são os verbos que são bitransitivos. Meu Deus, o que é isso, Ana Luísa? Verbos bitransitivos são aqueles verbos que são tanto transitivos quanto intransitivos, como, por exemplo, o verbo finire. E aí vai depender do tipo de frase que eu vou usar com este verbo. Por exemplo, ho finito di leggere questo libro. Mas o livro é finito em um modo estupendo. Se eu termino de fazer alguma coisa, auxiliare avere. Mas se essa coisa termina, auxiliare essere. E a gente está usando sempre o verbo finire, por isso que ele é um verbo bitransitivo. Eu sei que é muita regrinha, eu sei que é difícil, é um tema que vai dar uma balançada talvez, mas a coisa boa é que se você já estudou francês, por exemplo, vai ser muito fácil, e vice-versa. Se você já aprendeu italiano, vai ser muito, muito fácil também você entender o passé composé do francês.
E para te ajudar, eu criei um esquema para tornar essa explicação um pouco mais lúdica, mais fácil, uma forma de você ir consultando até pegar o jeito da conjugação dos verbos compostos. E essa explicação está aqui, com ilustração, esquema, pergunto se isso ou aquilo, você escolhe o verbo certo. Você pode encontrar essa explicação no nosso caderno de estudos de italiano, né? É aquele caderno antidúvidas de italiano que você vai deixar aqui no ladinho do computador toda vez que estiver estudando italiano, para vir aqui abrir, meu Deus, como é que era mesmo essere ou avere, para escrever essa redação que eu tenho que praticar porque vai cair no Biuno Cittadinanza. Chega aqui, dá uma consultada. Quais eram os artigos mesmo para cada tipo de palavras? Chega aqui e consulta. Esse caderno você pode adquirir, ele é impresso sob demanda, então a partir do momento que você adquire, a gráfica começa a produção e você recebe como esse aqui vai receber na porta da sua casa. Excelente! Eu vou deixar o link aqui embaixo e tenho em mão sempre o caderno Antidúvidas do Italiano para dar aquela potencializada no seu italiano e não ficar sempre errando e tendo dificuldade, batendo sempre na mesma dificuldade, mas de você vir aqui, consulta e acerta e vai para o próximo nível. Te vediamo alla próxima e toda terça-feira aqui um vídeo novo no canal.